CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa é nossa comentarista aqui sobre vida profissional, como é que a gente pode ascender profissionalmente, nos relacionar melhor no mercado de trabalho, enfim. Andréia hoje vai comentar uma pesquisa que trata dos benefícios que a gente recebe, extra salário, fora o salário. Nós perguntamos, André, para os ouvintes aqui qual benefício ele preferia, gostava, tem saudade. Aí a nossa querida ouvinte, a Francelina, mandou uma mensagem. Quer ouvir? Sim, claro. Vamos lá. Ela escreveu assim, ó. Boa tarde, rapazes. Eu recebia, do verbo não recebo mais, auxílio transporte. E como até os 3 anos atrás eu morava em Guarapari, trabalhava na Serra, era uma ajuda espetacular com a gasolina. Desse benefício eu sinto saudades. Pô, devia ser mesmo, hein? Auxílio transporte. Andréia, outros ouvintes aqui falaram muito do ticket alimentação, enfim. Há uma mudança nessas preferências? Ah, tem sim, Mário. Primeiro, boa tarde para você, para os colegas do estúdio, para os ouvintes, e esses ouvintes que sempre nos prestigiam, né? Trazendo aí as contribuições. Mas interessante que essa ouvinte, quando fala do auxílio transporte, né? Algumas pessoas até confundem, né, o que é benefício e o que é direito. Então, por exemplo, o Vale Transporte, né, que é esse do transporte público, isso não é um benefício, é um direito. O que a nossa ouvinte deve estar falando deve ser alguma espécie de valor para reembolsar a gasolina ou algum transporte que a empresa fornece, né? Porque o Vale Transporte é uma obrigação de toda empresa. Mas quando a gente vai ver essa pesquisa, que inclusive o nosso querido produtor aí que trouxe para a gente conversar, né, Dalberto, é uma pesquisa bastante robusta, tá, Mário? Há muito tempo que eu não vejo uma pesquisa tão completa, porque ela foi feita por uma empresa de benefícios que eu nunca tinha ouvido falar, eu nem sei se pronuncia assim, que é Swile, mas se escreve SWILE, em parceria com uma consultoria chamada Leme. Eles fizeram uma entrevista com mais de 1.040 empresas do Brasil inteiro, juntando mais de 1 milhão de funcionários em 26 segmentos, querendo entender o que as empresas hoje oferecem e o que os empregados demandam, né, para ver como que a gente está nesse sentido. E tem um benefício que é campeão, que acho que desde sempre, né, pelo menos a minha memória aí do passado, quando eu recebia também os benefícios, Vale Refeição e Assistência Médica. Continuam sendo os campeões de oferecimento, né, e também de desejo dos funcionários. Mas começa a surgir no paralelo outros desejos, uma dupla aí, que a pesquisa chama de dupla de benefícios que os funcionários demandam e nem toda empresa oferece, que é auxílio à educação e assistência psicológica. Então, as pessoas gostando e querendo empresas que deem reembolso numa pós que você eventualmente vai fazer, num curso, numa faculdade. E assistência psicológica, a pesquisa aponta, e muito provavelmente deve ser isso mesmo, por conta da pandemia que começou a demandar muito, né, assistência à saúde emocional. Mas me chamou uma atenção aqui, Mário, porque a assistência médica, que é o nosso plano de saúde, vamos dizer assim, né, que as empresas oferecem, dentro da assistência médica, até do ponto de vista de ANS mesmo, né, que é a Agência Nacional de Saúde, tem uma obrigação do plano oferecer assistência médica, mas você precisa ter ali um diagnóstico, né? Você tem que procurar um psiquiatra que vai fazer um diagnóstico e vai te encaminhar ali para o plano de saúde. Se o plano de saúde entender que você está com alguma doença emocional, aí o plano de saúde autoriza. Mas não é isso que a pesquisa aponta como um desejo. É aquela que para mim, nos meus olhos, né, muito positivo. A gente já trouxe até aqui numa outra pesquisa que eu apresentei também, que é o chamado letramento emocional. As pessoas querem ter suporte psicológico, não quando já estão com alguma doença em curso, elas querem isso como um investimento na sua própria saúde, como um benefício mesmo, né? Uma prevenção, entendendo que investir na saúde emocional é um investimento, né, na carreira, enfim. Então, muito interessante essa visão diferente sobre assistência psicológica. Muito, Andréia. Me surpreendeu, sabia?
Não, ainda que você tenha reforçado aqui várias vezes, em várias participações, que essa é uma demanda crescente, me surpreendeu assim, isso ter entrado como uma das prioridades para quem quer um benefício de uma empresa, esse atendimento para a saúde mental. Isso, mas ainda tem os clássicos, né, Mara? A pesquisa traz aí 16 posições do que mais as empresas oferecem, mas eu vou trazer aqui os 5 maiores e alguns que me chamaram a atenção, que são interessantes e que falam com o mundo mais contemporâneo. Então, os 5 que são mais oferecidos: vale-refeição, assistência médica, que nós já falamos, seguro de vida, assistência odontológica e vale-alimentação. Mas aparecem aqui na lista algumas empresas que já começam a oferecer, por exemplo, isso eu tenho visto muito em empresas em que eu presto consultoria, que é Vale Cultura. Então, é aquele vale para a pessoa, o funcionário ter acesso a um teatro, ter acesso a um show, a uma exposição de arte, entendendo, né, que quando a gente investe nessa capacidade mais crítica e mais lúdica, né, do funcionário, a gente acaba investindo também na empresa. O próprio quadro aí do querido Léo fala muito sobre isso, né, sobre inovação, a importância da gente aquecer esse nosso lado mais criativo também. E um que me chamou muita atenção, que esse eu nunca tinha visto, que é assistência PET, Mário, que Jura? é assistência para os cachorrinhos. Eu achei muito curioso e é muito contemporâneo, porque a gente sabe que muitos funcionários, e isso é uma demanda, né, o tal do benefício flexível, porque muitos funcionários não querem, decidiram por uma decisão pessoal que não querem ter filhos, ou não querem ter filhos tão cedo, ou não querem se casar, mas tem seu filhinho pet. E aí algumas empresas, capturando isso, já começam a oferecer a assistência pet, que é banho, tosa, né, e até veterinário para os filhinhos, animais dos colaboradores. Eu achei muito curioso esse benefício que foi apontado na pesquisa. Talvez também porque ele sabe o custo que é, né? Levar o petzinho para cuidar, enfim. Exatamente. Mas exatamente. é isso. E aí, Mário, eu acho que como fica como recomendação para as empresas, né, que montam as suas carteiras de benefícios, é que quando a gente oferece um benefício, essa é a forma talvez mais tangível e imediata da gente perceber o valor que aquela empresa dá para os funcionários, ou seja lá o que ela valoriza. Então, por exemplo, quando a gente vai para uma empresa em que ela dá um benefício ou tem um programa, por exemplo, de extensão de licença maternidade e paternidade, isso diz sobre essa cultura dessa empresa. Quando ela oferece um plano de saúde, né, para inclusive também casais homoafetivos, isso diz alguma coisa sobre essa empresa. O próprio benefício de acesso à cultura também diz muito sobre essa empresa. Então, olhar para a composição da carteira de benefícios de uma empresa ajuda a gente a identificar a cultura, né, e os valores dessa empresa. E aí as empresas que montam essas carteiras também têm que estar muito ligada com o público, né, e cada público de empresa é diferente, porque isso tem relação direta com uma coisa que se fala, né, tecnicamente, de employee branding, né, que é a marca empregadora. Então, as empresas investindo muito na marca empregadora, e o pacote de benefícios é um atrativo aí interessante para vender a sua marca, né? Obrigado, viu, André? Até a próxima segunda-feira. Até segunda, um abraço em todos.